valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Meu cordial boa noite. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Assim está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilha, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador mutante. Quanto custa ao apóstolo a limpeza das mãos? Ponto de interrogação. Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre os elevados encargos públicos, detivera as dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observar que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.418 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha a compreensão de que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Você não vai morrer, não. Nós somos um contínuo na criação. O que vai acontecer? Transferência de endereço. Nós estamos de passagem, mais uma aprendizagem no corpo de carne. A tecnologia hoje, muito mais sensível, capta o mundo espiritual à nossa volta. Quantas e quantas vezes o seu aparelho de celular não capta imagens que são analisadas por toda a família? É o mundo espiritual sinalizando: ei, nós existimos, você também irá existir depois que partir do corpo de carne. Então não tenha medo de viver, querido ouvinte, não tenha medo de viver, mas saiba entender as coisas de Deus. O que nos falta nos dias atuais é estudar mais as leis de Deus. Isso porque não existe nada de sobrenatural. Tudo é a naturalidade das próprias leis em movimento à nossa volta. O Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, trazendo também que o próprio corpo de carne está tendo novidades de evolução. Estamos demorando muito numa existência corporal. Não quer dizer que a gente vai ficar para Matusalém, negativo. Nós temos um tempo, um limite, as nossas células têm um tempo de vida, mas que a gente compreenda de que deve ser muito bem aproveitada a reencarnação. Para quê? Para que nós entremos na própria glória do Deus que tanto amamos. E o Terceira Chamada vem cumprindo este papel, trazendo novidades, assuntos, para que nós possamos ser cada vez mais felizes ao lado dos nossos. Por isso, vamos continuar a nossa viagem ao mundo das curiosidades sobre o corpo de carne. Você precisa entender o seu corpo para até mesmo fazer os devidos ajustes e ver o quanto o seu corpo quer que você, alma imortal, aprenda. Olha essa. A coceira é a primeira curiosidade da noite, a primeira curiosidade. A coceira é uma expressão mínima da dor. É por isso que quando um ferimento está sarando, em vez de doer, ela coça. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde, provoca enfermidades. Não dê ao seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. E para ficar em dias com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo: AD-PA, isso tudo com letra maiúscula. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação, dos acontecimentos, das palestras que são realizadas pelos nossos expositores e são postadas lá. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você
e você não está sabendo. Inclusive, o programa Espírita Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. Sim, perdeu a edição passada devido ao Sírio? Não tem problema nenhum. É só ir lá no YouTube que já está lá em nosso canal. E tem mais um detalhe, como diz o meu amigo Jonathan Paulino, o técnico aqui de informática, professor, agora vai ser doutor. E rapaz, é para te chamar de doutor depois, Ele disse que não. Humildade acima de tudo. Ele disse: Douglas, quando tu fores dar os teus fatos e notícias em destaque, pede pro pessoal dar aquele like, aquele joinha e também se inscrever no canal, porque o sininho vem e pim, ei, o Jonathan tá no ar. Então aí você vai ficar sabendo também os informes, não só do programa Espírita Terceira Chamada, como outros programas realizados pela DEPA, inclusive palestras públicas. Então vá, curta no YouTube, se inscreva, curta no Facebook lá e vá nos seguindo. No Instagram, a mesma coisa. Seja um propagador da boa mensagem e teremos muitas novidades ainda este ano. Então esteja antenado pelos eventos de Lírio do Vale, a DEPA, e também pelo endereço de algumas instituições espíritas. Eu, pelo menos, estive nessa quinta-feira passada no Centro Espírita Amor a Maria, que fica localizado à passagem de São Silvestre 2128, entre a Alcindo Castelo e a 9 de janeiro. Palestras públicas toda quinta-feira a partir das 9 horas da manhã. E o meu querido amigo Antônio Aleixo já me convidou que em novembro o Centro Espírita Reencarnação em Marituba estará completando aniversário. Já fez o convite, ele vai me mandar o cartaz e todos estão convidados. Será um domingo pela manhã lá. Mas o Centro Espírita Reencarnação, que fica localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do Abrigo João de Deus, em Marituba, possui atividades, palestras públicas toda terça-feira às 15 horas. Então você que mora em Marituba, querendo, tá pegando alguma coisa, quer a fluidoterapia, vá lá com meu querido amigo Antônio Aleixo. E em Mosqueiro, bucólica Ilha, tem Centro Espírita, e que é o A Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira às 19 horas. Queremos também agradecer a doce companhia de Lúcia Margali e Nelson Margali, que eu estive lá em Colares, no Centro Espírita Bênção da Paz, que fica localizado na Rua Curuçá, sem número, bairro Centro, Colares, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Pronto, ainda mais que tem ET, né, que agora já sabe o endereço de Colares. E detalhe, as atividades lá no Bênção da Paz são quarta e sábado, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Novamente o endereço, ADE-PA, tudo com letra maiúscula. Jonathan Paulino já tá me cutucando de baixo aqui da mesa para dar o like e se inscrever no canal do YouTube. É sempre bom, é sempre bom. Recadinho dado, recadinho inclusive executado através dos nossos trabalhos. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, Clédio Tapete, amar se aprende amando. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Quantas vezes eu não estendi a mão a quem pediu minha atenção? Quantas vezes eu não ajudei alguém? O egoísmo não deixou, não. Eu queria ser amado e não
a solidão. Pedi a Deus pra me ensinar como amar, e a resposta veio assim: amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Quanto tempo eu vivi sem perdoar, sem nem querer tentar. Quantas vezes eu já magoei alguém sem poder me controlar. Quantas vezes eu quis pedir perdão, o orgulho não deixou, não. Hoje quero aprender, quero mudar, vou trabalhar meu coração. Amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. E vamos a mais uma curiosidade sobre o corpo humano. Saiba conhecer o seu corpo, suas potencialidades eletromagnéticas e até mesmo alguns problemas que devem ser equacionados. Você quer ter uma vida plena? Então vamos, e o terceira chamada ajuda. O corpo libera aqueles espasmos durante o sono porque o coração parou de bombear sangue por um período curto. E com esse espasmo, o coração volta a bombear sangue novamente. Recursos que o próprio corpo permite para que você tenha qualidade de vida. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não julgue o seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior. Não gostaria que o julgassem mal. Não faça dos outros o que não gosta que os outros façam a você. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online 12 de outubro de 2025. Gaza. Natanael afirma que a luta não acabou. Após acordo de paz, primeiro-ministro israelense qualificou o cessar-fogo com a Palestina como um evento histórico. Autor, Tarek Duarte, Folha Press. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou neste domingo, dia 12, que Israel conquistou enormes vitórias na guerra contra o Hamas em Gaza. No entanto, ele enfatizou que a luta não acabou. Em um discurso à nação, Netanyahu declarou: junto alcançamos enormes vitórias que surpreenderão o mundo inteiro.
E quero dizer a vocês, em todos os lugares onde lutamos fomos vitoriosos, mas ao mesmo tempo devo dizer a vocês que a luta não acabou. Esse pronunciamento ocorre em um momento de expectativa pela libertação dos reféns mantidos em cativeiro em Gaza, desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. O presidente israelense qualificou essa situação como um acontecimento histórico. Ele expressou a complexidade emocional desse momento, afirmando que é um acontecimento histórico em que se misturam a tristeza pela libertação dos assassinos com a alegria pelo retorno dos reféns. Natanael também manifestou esperança que, apesar das inúmeras discordâncias entre os israelenses, esse evento possa prometer uma união nos corações. Desafios de segurança persistem. Natanael, que lidera um governo de coalizão sob o partido de direita, LUKIB, alertou que os desafios de segurança continuam a ser uma preocupação significativa. Ele afirmou: ainda enfrentamos grandes desafios em matéria de segurança. Alguns de nossos inimigos estão tentando recuperar forças para nos atacar novamente. E como dissemos aqui, estamos lidando com isso. Contudo, o primeiro-ministro não forneceu detalhes adicionais sobre as ameaças específicas que Israel enfrenta, acordo de trégua e suas implicações. O recente acordo de trégua entre Israel e Hamas, que entrou em vigor nesta sexta-feira, dia 10, estabelece uma troca para a libertação dos últimos reféns, tanto vivos quanto mortos, que permanecem em Gaza. Em contrapartida, Israel deve libertar quase 2.000 palestinos presos, inclusive 250 prisioneiros considerados por motivo de segurança nacional. Essa dinâmica complexa levanta questões sobre as implicações futuras para a segurança e a estabilidade da região. Nonato França, foi alguns domingos atrás, eu trouxe uma notícia que a Boca Miúda pegou uma conversa entre Xi Jinping e o Vladimir Putin, mas eles estavam falando sobre guerras, sobre armamento? Não, eles estavam falando sobre tecnologia, para que eles estão desenvolvendo uma tecnologia para que o corpo dure 150 anos. E entre um conflito ou outro, entre uma rebeldia ou outra de nós, filhos de Deus, sempre há o momento da alma rever os seus passos e promover a paz. Nós sabemos que durante esse período da humanidade sempre houve guerras, afinal nós estamos no planeta escola. Mas nós ficamos muito felizes de ter dado uma pequena trégua. O conflito, na realidade, não acabou na sua totalidade, mas já é um grande passo para que nós, filhos de Deus, comecemos a compreender o que seja paz de fato, não é verdade? Sim, é verdade, queridos ouvintes, que a gente possa possibilitar em nós essa reflexiva com relação às nossas condições humanas. O que me chamou a atenção do primeiro-ministro, que é o líder, digamos assim, máximo da nação israelense, é que ele falou que os assassinos deveriam ser soltos, muita tristeza, muita revolta, enquanto que aqueles que são os reféns que vinham libertos daquelas condições, mas que a violência, ou digamos a guerra, ainda não acabou, como você frisou. A gente fica muito triste de ver ainda essas mentalizações, essa mentalidade, e se esquecemos de que, como dizia a minha professora de história, a Vera Lúcia, ela dizia o seguinte: meus alunos, a história contada pelos vencidos é pelos vencedores é outra. E aí, dentro desse contexto é que a gente vai ver, e dentro da visão espírita, essas situações todas, que nós precisamos refletir realmente como pessoas humanas com relação à paz. Essa paz que agora está entre um acordo que poderá, quem sabe daqui a algum tempo ser quebrado e voltar tudo de novo, tá certo? Não é a paz desejada por todos nós, digamos assim.
como seres humanos que precisam compreender essa paz que ele nos ensinou. O guia e modelo, conforme a doutrina espírita nos relata, é a paz interior. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Enquanto isso, temos mortes e muitas. Jonathan Paulino, quer acrescentar alguma coisa aí? Você como professor Para acrescentar um pouco, né? O fato é que não existe vencedor em uma guerra, ou seja, um lado morre gente, o outro também, né? Ou seja, o grupo terrorista mataram 1.000 pessoas naquele acontecimento lá, sequestraram outras, né? E aí, a partir daí, foi o estopim da guerra, ou seja, Israel também matou muita gente, né? Ou seja, não há vencedores em uma guerra. Então, realmente, se nós seres humanos seguíssemos as palavras de Jesus, como falou o nosso irmão o Nonato França, eu acho que o mundo seria muito, muito melhor, né? O fato é esse, não existe vencedor, e existe muita morte, esse que é o pior, né? O maior bem que Deus nos deu. Muito bem. Queremos acrescentar, querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, programa Espírita Terceira Chamada. Lei de Destruição, estudada muito bem em O Livro dos Espíritos. Tudo vem para transformar. Ainda estamos no planeta escola. Quantos de nós não fomos líderes lá no passado e hoje nós vivemos uma vida humilde e simples? Às vezes nós temos ideias mirabolantes de como equacionar certos problemas. Mas por que nós não estamos lá? Porque nós já fizemos a nossa parte, agora a nossa aprendizagem é outra. Mas o que fica registrado na nossa consciência enquanto ser imortal? Devemos promover a paz, porque guerra não leva a nada. Então, como uma vez chegaram para Chico Xavier e disseram que lá em Brasília só tem ladrão. Para Chico Xavier, isso há muito tempo atrás. A mídia não era como é hoje, né? Que tudo a boca miúda responde. E aí as pessoas queriam ouvir daquele grande líder religioso, espírita, o que ele achava dos ladrões de Brasília. Ele disse assim mesmo: meus filhos, nós devemos orar para todos os nossos governantes, nossos legisladores, nossos juízes executivos, porque vocês não sabem o cargo de responsabilidades que eles têm. Se nós ficarmos falando mal, em que nós estamos acrescentando para o bem-estar da humanidade? Então que cada um fique com a sua consciência. O que nós temos que fazer, sim, é orar sempre para que essa alma desempenhe o seu papel com bastante firmeza e o máximo de consciência tranquila. Quando eu ouvi essa reportagem do Chico, eu parei de falar de Brasília, Nonato, parei. Porque nós vibramos, nós agimos em frequência. Então, em vez de eu estar vibrando positivamente, eu estava acrescentando a espírito das trevas mais lenha na fogueira. Então, que você tenha a sua opinião aí contra o presidente de Israel, o pessoal lá do Hamas, Donald Trump, o presidente Lula, o presidente da França, o Putin, Xi Jinping, mas aprenda a ser cristão, orar. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então nós ficamos maravilhados de ter dado uma trégua. E esperamos que novos acordos venham a surgir, porque nós já estamos vivendo num mundo onde a qualidade de vida aumentou, há mais alegria do que tragédia. Alguém deve estar dizendo, alegria do... Me prova. Provo! Hoje temos para mais de 8 bilhões de pessoas. Perspectiva de vida aumentou, então é sinal que tem muita coisa boa acontecendo. Então vamos continuar nas nossas orações e torcer para que realmente o planeta Terra acelere na sua paz mundial. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, e é com ela, Dona Onete Jamburana. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular,
encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Se você quiser saber o que a jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca. Com o tremor do jambu e o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, 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 descendo. E vem subindo, 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 vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu, o jambu é um tempero gostoso e tempero para onde tem tucupi, o jambu vai temperar. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. E o jambu treme, 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 vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu, bato no tucupi. Tem jambu, tem jambu. O famoso tacacá. Tem jambu, tem jambu. O arroz paraense. Tem jambu, tem jambu. Caldeirada do Pará. Tem jambu, tem jambu. O vatapá e o caruru, a gente feita com jambu. E o jambu tem
E vamos a mais uma curiosidade, que esta eu achei belíssima. Inclusive, esta semana eu estava, nos nossos estudos lá no Lírio do Vale, eu comentei sobre isso. Olha essa aí. Quando você está triste, sorria bastante. Seu cérebro vai entender que está bem e mudará a sensação de tristeza para a alegria. Gente, já é comprovado hoje pela neurociência. Mente é uma coisa, corpo de carne é outra. O nosso corpo, ele reage em cima das nossas emoções. Nós temos informações bastante no corpo de carne. Então, às vezes acontece uma coisa triste. Exemplo, eu não paguei o Jonathan Paulinho de um dinheiro que eu pedi emprestado para ele. E aí ele vem aqui de Douglas, me dá, devolve. Eu digo, mas tá pegando o Jonathan. Ele fica triste comigo? Não, eu disse, não, mas o Douglas é amigo. Ele começa a sorrir e a frequência muda. Mas brincadeira à parte, não estou devendo nada para o homem, não. Mas é um exemplo de que são situações que acontecem no nosso dia a dia, que a gente, às vezes, são tristezas rápidas que acontecem. E a gente não pode alimentar algo tão bobo. Então sorria diante de algumas dificuldades, para que o seu corpo não modifique e você venha adoecer. Quantas pessoas não estão adoecendo por bobagens? Agora, aquela mensagem... Não estou te devendo, né, Jonathan? Não, é porque eu ouvi, será que o Douglas está devendo? Não estou. Anedotas à parte. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, sempre alegre, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E eis a resposta dos imortais. Mas é justamente que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E é de fato, né, Donato, que o que a gente vê de pessoas endinheiradas dizendo tô liso, tô necessitado. Inclusive, eu conheci, ela ainda está na carne, a esposa de um grande empresário aqui da nossa capital. E aí, quando as pessoas iam pedir um trocadinho para ela, meu filho, vou até vender os jornais daqui de casa, que eu tô lisa. E o pessoal ficava, meu pai do céu.
Mas é isso mesmo, estamos no planeta, escola, e a gente tem que começar a rever, né, Nonato, as nossas reclamações, porque o pai não coloca fardo pesado em ombros fracos, e nós sempre temos os recursos necessários para nos tornarmos felizes e mais felizes, não é verdade? Com certeza, Douglas. Enquanto você explanava bem esse questionamento, diante da resposta que foi óbvia, não é? A gente fica pensando, mas meu Deus, então por que eu nasci pobre? Por que eu não tenho? Por que este tem tantos? O este pode dizer assim, mas eu trabalhei, lutei, teve todo o sacrifício de toda uma oportunidade, e o outro dizer, não, mas eu também tive e não consegui. A lei do universo, da lei da compensação, gente, tá certo? A lei da mudança para melhor, para todos nós. Diante das circunstâncias em que o rico está rico, por ter, ele tem que aprender a ser. E nesse ser é que ele vai aprender a tirar de si a concepção de que tudo que ele tem pertence a ele, quando na realidade nada pertence a ele, a não ser aquilo que ele conquista no sentido de eternidade, que são os valores e as virtudes. Prestamos atenção nisso, e a doutrina espírita é muito bonito nisso, quando coloca a reencarnação, que é um ponto nevrálgico dentro das ideologias, das teologias tradicionalistas religiosas, mas a gente precisa aprender que dessa forma é que nós vamos aprender. Primeiro a ter, e se usou mal esse ter, vai ter que voltar sempre para aprender a ser. Pois é, e a gente tem a célebre história, né, de Lázaro e o mendigo, né? Lázaro e o mendigo. Então, quer dizer, quando nós morrermos, na linguagem popular, na nossa espírita desencarnar, vai haver a prestação de conta. Isso é fato. Por isso que é um programa espírita que sinaliza que as nossas realidades são espirituais. E a gente tem que entender o que é realmente riqueza e pobreza dentro de uma ótica de imortalidade. Então, às vezes, você já tem e não está usufruindo com sabedoria. Eu me lembro, Nonato, que eu tenho um grande amigo meu aqui, e ele tem um poder aquisitivo muito grande. Então, uma vez eu conversando com ele, eu queria pedir para ele, Nonato, queria pedir pro Lírio, não era pro Douglas particular. E eu meio com vergonha, ele disse, Douglas, pede, porque eu tenho condições de ajudar. Douglas, ele é espírita, ele disse assim, Douglas, se você for ler a história da humanidade, muita gente perdeu a sua alma pelo mau uso do dinheiro. Quantos pedófilos não usam a tecnologia para fazer isso que fazem? Quantos assassinatos são elaborados por pessoas que têm poder aquisitivo em vez de estar fazendo outras coisas? Então ele disse assim mesmo, peça, sabe por quê? Porque a minha consciência diz, se Deus me deu, é para o meu usufruto pessoal, mas também é para ajudar as pessoas. E ele tem uma consciência tranquila, muito boa, graças a Deus. Então, questão da riqueza e pobreza, é questão de alma, é questão de princípios, é questão de avaliar mesmo o que é que Deus quer que eu faça nesta vida. Porque se não fosse tão importante, a gente não verificaria tanta gente endinheirada na corda do Círio, pedindo perdão. Porque alguma coisa fez. Então saiba fazer as coisas, porque nós podemos amar a Deus sem muitos sacrifícios, sem flagelar o corpo, sem chorar muito, mas é agir com sabedoria. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo GAN, um toque de amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. A todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer.
olhando para o lado com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder. Pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. Para o lado com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Educação. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Educação. Um dia desses, lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. Refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como a reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente ele se posicionou: é claro que não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não as admira, por que você as imita? Ele ficou um tanto confuso, pensou um pouco e respondeu: de fato, deveríamos imitar somente o que achamos nobre. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, e menos ainda, da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra. Ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos.
Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para nossa falta de educação. Nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos entrar na frequência? Isso porque o nosso corpo de carne é o condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E aquele recadinho de sempre: Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos apresentando de forma científica o mundo espiritual. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. E você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada! Olha quem vai nos acompanhar neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos na Sacramenta. O Góis e a Léo na Sacramenta também. Walter Moreira na Cremação, Serginaldo Vanderlei, Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei na Marambaia. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã. Manuel Bazani, Luiz Otávio, o MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus o seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira. Os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na travessa Angostura. Paulo Carvalho e sua família. Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita. Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e sua filha Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme, e o próprio professor José Guilherme irá nos levar à oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria.
Ele estará contigo. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças de Jonathan Paulino e Donato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, a DEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente. Emanuel. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.